Oiê, chega mais, tá no ar o Band Placar com oferecimento BandBet. Vamos falar de Copa Sul-Americana neste Band Placar. Tem muitos brasileiros jogando a competição, Berna, quem sabe viria até uma Copa do Brasil. Mas vamos começar com um confronto entre Once Caldas e Fluminense, que virá a campo com o seu auxiliar, o Marcão, já que o Mano Menezes caiu na primeira rodada do Brasileirão. Antes do jogo, qual o treinador ideal para o Fluminense? Acho que o Fluminense vai ter que ir atrás de um técnico estrangeiro, né? O Renato Gaúcho já se colocou à disposição, como sempre, né? Se colocou, inclusive, à disposição da CBF para treinar a seleção brasileira. Quem sabe o Jorge Sampaoli... Tem gente querendo o Fernando Diniz de volta. Os jogadores, inclusive, mas o presidente Mário Bittencourt já disse que o Fernando Diniz não volta ao Fluminense. Os jogadores gostam muito dele, né? Fernando Diniz, para quem não se lembra, campeão da Libertadores em 2023 com o Fluminense naquela final vencida sobre o Boca Juniors no Maracanã. Jogo difícil esse do Fluminense, vai ser em Manizales, na Colômbia. Lembrando que o Once Caldas é um time que ganhou a Libertadores em 2004. Sim, num ano muito atípico do futebol mundial. A Grécia foi campeã europeia em 2004. Tudo aconteceu, né? De zebra. O Santo André ganhou a Copa do Brasil. O Once Caldas ganhou a Libertadores da América, o São Caetano foi campeão paulista e o Once Caldas quase ganhou o Campeonato Mundial de Clubes, perdendo para o Porto, do Diego, nos pênaltis, né, no Japão. Então imagine só o Once Caldas campeão mundial. Mas esse Once Caldas é um time, como eu disse, que defende as suas cores jogando em Manizales, na Colômbia, vai pegar um Fluminense, como você bem disse, sem técnico, né, o auxiliar permanente Marcão, vai dirigir a equipe tricolor nesta partida realizada na Colômbia e não deve fazer muitas alterações em relação ao time do técnico Mano Menezes, que, como você falou, caiu na primeira rodada do Campeonato Brasileiro após a derrota do Fluminense por 2-0 para o Fortaleza no Castelão. Ali não foi só questão técnica ou tática, houve uma questão de relacionamento também com lideranças do grupo, por exemplo, com o Thiago Silva, né, o zagueiro que foi vice-campeão da Libertadores pelo Fluminense em 2008, foi para o futebol europeu, jogou no Chelsea, no Milan, no Paris Saint-Germain e voltou ao Fluminense, clube do coração dele. Mas falando especificamente sobre esse jogo de hoje, o Fluminense tem um desfalque importantíssimo. O Otávio sofreu uma lesão gravíssima de ruptura de tendão de Aquiles, está fora pelo restante da temporada. Então, no meio de campo, o Fluminense deve ter Hércules, que eu acho que deveria ter sido titular com o Mano Menezes, né, ex-jogador do Fortaleza, e o Martinelli, né? E aí o Lima entrando no meio de campo, com John Arias pela direita, Canóbio pela esquerda e Germancano centralizado. O John Arias, inclusive, foi pivô indiretamente da queda do Mano Menezes. Mas quem foi determinante mesmo foi o Lima. Afinal de contas, o Mano Menezes passou um recibaço na partida contra o Fortaleza no último sábado, quando escalou o Serna e o substituiu com 14 minutos de jogo pelo Lima, né? Um jogador que dá mais consistência ao meio de campo tricolor. Convido você a apontar sua câmera para este QR Code que está aqui ao meu lado esquerdo, ou então digitar no browser de sua preferência bandbet.bet.br. Aí você vai acessar as melhores oportunidades do mercado na capa do site. Já vou colocar para você o BandBet Multiplica, ou seja, combinadas com odds turbinadas para Once Caldas da Colômbia e Fluminense do Rio de Janeiro. E aí tem uma dupla chance. Once Caldas ou empate, com ambas as equipes marcando nesse confronto em Manizales. O mercado está pagando em média R$ 3,15 para esta combinada. A BandBet paga R$ 3,60, ou seja, uma oportunidade imperdível nesse confronto de Sul-Americana entre duas equipes que já ganharam a Copa Libertadores da América. Mas tem mais brasileiro em campo hoje, né, Isa? Tem mais brasileiro, não percam a conta aí. Temos Cienciano versus Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro também tomou um revés na primeira rodada diante do Grêmio. O Atlético até foi melhor nos primeiros minutos, mas acabou perdendo a partida. O Cienciano já foi campeão da Copa Sul-Americana em 2003. Isso. Eu nem lembrava mais desse time, mas eu fui estudar, né? Fui rever a história da competição. Berna, 3.400 metros, hoje o Atlético vai enfrentar lá em Cusco. Vantagem para o Cienciano, pelo menos nessa parte. O Cienciano que já disputou Libertadores da América, inclusive, em 2007, né?
é um time muito perigoso, muito por conta da altitude de Cusco. Sim. Como você disse, 3.400 metros, quase a altitude de La Paz, 3.600 metros. La Paz fica na Bolívia, evidentemente, Cusco no Peru. Mas é um problemaço para quem joga contra o Cienciano. E deve ser um Galo que vai a campo com força máxima pelo técnico Cuca, né? Como você bem disse, o Atlético Mineiro não jogou mal contra o Grêmio, mas acabou perdendo por 2-1 na rodada de abertura do Campeonato Brasileiro. E a gente pode imaginar um Atlético Mineiro jogando com a força máxima, né? Ou seja, um meio de campo de muita qualidade, com Gabriel Menino, que vive boa fase com a camisa do Galo, Alan Franco, o Scarpa pelo lado direito e o Coelho, ex-jogador do Red Bull Bragantino, do Atlético Paranaense, jogando mais pelo lado esquerdo. À frente, dois atacantes, o Rony, que está muito bem, obrigado, com a camisa do Galo, e o Hulk, né, que vai disputar a Sul-Americana pela primeira vez. O Atlético Mineiro é um clube que chegou a brigar contra o rebaixamento na temporada passada, perdeu tudo que disputou, a não ser o campeonato estadual, mas em nível nacional e continental, perdeu absolutamente tudo, né? Foi derrotado pelo Botafogo na final da Libertadores da América, mesmo tendo um jogador a mais durante toda a partida, 3-1 no Monumental de Nunes, e perdeu a Copa do Brasil para o Flamengo com 2 derrotas, no Maracanã e na Arena MRV, que por sinal terá gramado sintético. Então vamos lá, eu convido você a apontar a sua câmera para esse QR Code que está aqui ao meu lado esquerdo e fazer a sua fezinha em bandbet.bet.br. Eu vou colocar para você agora as melhores oportunidades do mercado e tem aqui o Bandbet Multiplica com odds turbinadas, como eu sempre falo para você, para esse jogo também. Como é que você acha? Vai no botão Copa Sul-Americana e aí você vai ter todas as opções aqui. A gente já falou sobre União Santa Fé e Cruzeiro no programa anterior. Amanhã, por exemplo, tem Corinthians e Huracan, mas deixa eu aqui focar em Cienciano e Atlético Mineiro, com o Galo vencendo o jogo e ambas as equipes marcando, com a concorrência pagando em média 4,33 para essa combinada, Bandbet pagando R$ 4,95. Como eu disse, são odds turbinadas exclusivas na Bandbet. Tem jogo na América do Sul e tem jogo na Europa também, com mega rodada da Premier League, né, Isa? 30ª rodada da Premier League. Hoje em campo, Nottingham Forest versus Manchester United. O terceiro contra o 13º. E é sempre bom destacar, Berna, que o terceiro, nesse caso, é o Nottingham Forest. Não é o tradicional Manchester United. 2 objetivos completamente distintos na temporada, né? O Forest querendo aí essa vaga na Champions depois de anos fora da competição, e o United querendo terminar o campeonato de forma menos vergonhosa. Exatamente, né? O Nottingham Forest, para quem não sabe, é um time bicampeão europeu. Em 79 e 1980, pelas mãos do lendário técnico Brian Clough, né? Foi um feito absurdo do Brian Clough, um dos melhores técnicos da história do futebol mundial, levando o Nottingham Forest essas 2 conquistas improváveis, até num período de domínio do Liverpool, num período de domínio, inclusive, do futebol inglês na Europa. E hoje, repaginado esse Nottingham Forest, ninguém esperava um desempenho tão bom da equipe, que vai jogar no City Ground contra o Manchester United. Tem uma defesa espetacular com 2 jogadores muito bons. O Milenkovic, né, zagueiro sérvio, que era da Fiorentina, foi contratado para jogar a Premier League, e o Murilo. Mas você vai falar assim, nossa, mas o Murilo não jogou nada contra a seleção da Argentina. Não jogou mesmo. Um time bagunçado como o do Dorival Júnior, ele não ia render absolutamente nada. O Marquinhos, que é super experiente, também foi mal. Então a culpa não é do Murilo. O Murilo, na Inglaterra, é um dos melhores zagueiros em atividade na Premier League. Então não coloco na conta do Murilo definitivamente esse vexame no Monumental de Nunes. O meio de campo, muita qualidade, com Yates, né, uma bandeira do Nottingham Forest, Gibbs White, Danilo jogou inclusive no final de semana, ex-jogador do Palmeiras, contra o Brighton, né, na partida que classificou o Nottingham Forest para a semifinal da FA Cup, nos pênaltis. O Yates, inclusive, foi muito emblemático, fez o pênalti decisivo, marcou o gol de pênalti decisivo naquela partida. Eu repito, ele é um símbolo do Nottingham Forest. E tem o Hudson-Odoi também, que foi jogador do Chelsea, jogando mais ali pelo lado direito. O Manchester United é uma bagunça, joga no sistema com 3 zagueiros do técnico Ruben Amorim. Deve entrar em campo nessa linha defensiva com o Yoro, De Ligt, ex-jogador do Ajax, do Bayern de Munique,
e o Mazraoui improvisado como um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. E aí o United pode ter uma novidade ofensiva, que é a escalação dos dois centroavantes simultaneamente, né? O Højlund e o Joshua Zirkzee, né? Jogador holandês que foi muito bem no Bolonha na temporada passada. Recomendo a você que aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui ao meu lado esquerdo e faça sua fezinha na Premier League, tá? Eu vou mostrar para você agora as melhores oportunidades do mercado em BandBet Multiplica. Você vai clicar aqui em futebol e aí você vai ter todos os jogos de campeonatos internacionais que serão disputados nesta terça-feira, com destaque a Nottingham Forest e Manchester United, né? E aqui você tem uma dupla chance, empate ou vitória do United sobre o Nottingham Forest, com mais de 3,5 gols na partida, ou seja, expectativa de um jogaço de bola para você. O que eu sempre falo por aqui, Isa? Tem que jogar com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos.